Olá, eu sou a Luiz e esse é mais um episódio da série Autores na Web. Hoje nós vamos falar um pouco mais da coleção da Escola para o Mundo de Projetos Integradores, que foi aprovada pelo PNLD 2020. Para isso, é com muita alegria que recebo aqui Roberta Hernandes, que é autora dessa coleção, junto com Ricardo Gonçalves Barreto. Então seja bem-vinda, Roberta, é um prazer ter você aqui hoje com a gente para conhecer um pouco mais dessa coleção. Tá certo, obrigada, Luiz. Eu queria começar porque essa coleção é de projetos integradores, que é algo novo para o PNLD. Então eu queria começar falando justamente sobre isso. O que são esses projetos integradores e qual que é a importância desses projetos para o desenvolvimento dos alunos dos anos finais do ensino fundamental? É isso mesmo. Embora ela seja nova, né, a proposta de trabalho com projetos integradores, considerando o PNLD, é algo que está na prática de muitos professores, não é? Porque os projetos integradores nada mais são do que propostas, unidades temáticas que são propostas para que os alunos usem os seus conhecimentos, usem procedimentos, organizem o trabalho em etapas para chegar a um resultado. Então, a ideia de trabalhar com projetos integradores é mobilizar muitos conhecimentos, independentemente de um componente ou de outro que participem. A ideia é que sempre 2 ou mais componentes estejam presentes na abordagem dessas hipóteses, desses trabalhos que são propostos, e aí sim se possa chegar a um resultado final, se possa chegar a uma conquista mesmo para o aluno, que ele seja capaz de ter estruturado o seu conhecimento para resolver uma questão, para chegar a um produto final, não é? Certo, então esses projetos eles vão ajudar realmente o professor a trazer essa perspectiva interdisciplinar realmente para a prática de aula e para dentro da sala de aula. Com certeza. A ideia é justamente essa, né? Queria destacar, inclusive, o título da coleção, não é? A ideia do Da Escola para o Mundo é trazer também o mundo para dentro da escola. Então, o professor propor uma questão, muitas vezes um desafio, ou uma questão que mobilize a curiosidade, o interesse do jovem, para que ele possa, a partir de etapas estruturadas, sistematizar um conhecimento, aprofundar esse conhecimento e chegar, então, a um conhecimento que não é visto apenas como uma reprodução de algo que foi transmitido a ele. Não é ele mostrando que aprendeu aquilo que o professor passou para ele, mas que ele construiu algo, portanto, ele se tornou dono daquele conhecimento. Protagonista, né? Daquele conhecimento. A ideia é essa, que o aluno seja protagonista. Inclusive, o trabalho com projetos integradores, muitas vezes traz descobertas para o professor. O professor vai descobrir que aquele aluno mais tímido, aquele aluno que participava da aula de uma maneira quase que burocrática, é alguém que tem liderança para discutir algo em grupo, que tem uma habilidade, seja manual, seja em entrevistar o outro, seja numa atividade de campo, que o professor muitas vezes não tinha na sua aula cotidiana a oportunidade de conhecer, né? Certo, muito interessante. E como você falou, então, é todo um trabalho baseado em projetos. Então, o que esperar desse trabalho baseado em projetos e como que ele está proposto ao longo da coleção? O trabalho está proposto na coleção sempre a partir de uma questão motivadora, de uma questão para a qual, no mínimo, o aluno vai ter que buscar uma resposta. Então, a ideia é que, motivado por essa questão, por esse tema de interesse, que tem muitas vezes relação com o seu bairro, com a sua comunidade, com o entorno da escola, com a sua família, com a sua própria história, o aluno vá pesquisar sobre isso através de uma série de etapas que vão ser propostas para ele, com a mediação, o subsídio do professor, e ele possa testar hipóteses, chegar a subprodutos, como a gente chama, que são conclusões parciais, e ao final chegar a uma solução ou a uma, vamos dizer assim, uma resposta parcial para aquilo, que ele tenha mesmo uma finalização. Então, pelo que você falou, a proposta é até incentivar o aluno a sair daquele ambiente escolar, a ir além daquele ambiente escolar. Com certeza. Os projetos, eles têm um pouco essa ideia, não é? De que o aluno perceba que aquilo que ele está aprendendo em história, em geografia, em arte, em língua portuguesa, em inglês, não são objetos estanques, conceitos estanques. Que na vida a gente usa esses conceitos articulados, compondo, né, para responder
a solicitações, a questões mesmo que a vida cidadã, que a vida em comunidade nos propõe. Então, inclusive, estimula a criatividade e a participação cidadã dos alunos, né? Certo, realmente formar o aluno da escola para o mundo. A ideia é essa. E como que isso tudo está estruturado ao longo dos livros? Então, tem uma questão importante que é a ideia de ter sempre uma questão motivadora, depois há uma ampliação do repertório do aluno sobre aquela questão. A gente parte sempre daquilo que ele já sabe, mas buscando, por meio de textos, de atividades de pesquisa em várias fontes confiáveis, em atividades de resumo de textos que ele vai ler, idas à biblioteca, estudos de campo, ampliar progressivamente o repertório para que ele se sinta mais pronto, mais capacitado para cumprir as atividades propostas que estão organizadas num crescendo de abstração e de mesmo daquilo que ele vai ser convidado a realizar, e ao final ele tenha a possibilidade de responder aquilo que foi proposto a ele, ao desafio que foi proposto a ele. Então, os projetos são estruturados para irem crescendo em complexidade e desafiando cada vez mais o aluno. Com certeza. Se a gente olhar o volume 6º e 7º ano e o volume 8º e 9º, a gente vai perceber que tanto nos produtos que são colocados como sugestão de finalização das atividades, como nos temas que são propostos para debate, para discussão entre os alunos, há um crescendo, sim, daquilo porque a gente sabe, os anos finais do ensino fundamental, eles são muito desafiadores para o professor, não só para o aluno, porque um aluno de 6º ano é muito diferente de um aluno de 9º ano. Então, a cada ano, há uma série de capacidades, inclusive de habilidades e de competências socioemocionais, que o aluno vai desenvolvendo. Então, esses projetos, eles também têm que considerar isso. Então, os projetos, deixar claro também que os projetos ajudam não só no desenvolvimento cognitivo do aluno, mas também nas suas características socioemocionais, que são tão importantes para esse exercício também da cidadania. Com certeza. Impossível realizar um projeto, especialmente projetos que têm perspectiva de atividades individuais, em duplas, em grupos e envolvendo a sala inteira, sem considerar que eu preciso desenvolver a troca de informações, a empatia, o me colocar no lugar do outro e ajudá-lo naquilo que ele pode render e não simplesmente levantar as críticas sobre o que não está ocorrendo como seria esperado. Então, ele é uma estratégia, uma ferramenta para o professor alcançar objetivos que muitas vezes ali na sala de aula, perpassado apenas pelo conteúdo específico daquele componente, não é possível desenvolver. Certo. E no caso, quando a gente fala do componente, a coleção está perpassando por todos os componentes curriculares. Isso, a gente tem, os projetos envolvem inglês, educação física, português, geografia, história, matemática, ciências. A ideia é que cada projeto reúna aqueles componentes que são os mais adequados para dar resposta para aquele desafio, não é? Então, o professor vai ter sempre, a cada projeto, o apoio de qual é o professor com o melhor perfil para liderar aquele projeto, quem podem ser os parceiros para aquele projeto e, obviamente, apoiados por toda a coleção e pelo manual, pelas sessões, um passo a passo de como realizar esse projeto. E já que você mencionou o manual, como que ele está organizado para auxiliar o professor nesse trabalho? Bem, a nossa ideia foi mesma de orientar o professor e ajudá-lo em vários aspectos que envolvem o trabalho com projetos. Então, há desde textos que vão falar sobre quem é esse aluno de Fundamental 2, quem é esse jovem que ingressa ali com 10, 11 anos, nos anos finais do Fundamental e que vai finalizar ali com 14, 15 anos. Há textos falando sobre esse jovem e como ele aprende. Há textos falando sobre o como é que se trabalha com projetos, como é que se trabalha com uma questão problematizadora para desenvolver a atenção, a curiosidade, o interesse do jovem. E há também uma série de atividades extras, não é? Que o professor pode utilizar
se ele sentir que aquele tema está interessante, se aquele tema está rendendo com aquela turma, ele pode muito bem utilizar atividades extras que estão previstas. E há uma questão fundamental quando a gente trabalha com projetos, é pensar na avaliação. Há todo um apoio para se pensar na avaliação. Como é que se avalia quando se trabalha com projetos? Que é um tanto diferente de quando, por exemplo, se está trabalhando um determinado conceito e se aplica uma prova. É diferente. Certo, com certeza. E, além disso, como que a coleção pode ajudar o professor na sua formação continuada, na sua atualização? Olha, há textos nesse sentido, há textos aprofundando um pouco mais o trabalho com projetos, tratando, por exemplo, de conceitos como aprendizagem significativa, sobre o que o projeto pode ajudar na formação de um currículo sólido, em diálogo com as competências gerais da Base Nacional Curricular Comum, também considerando habilidades e competências dos vários componentes. Há sempre um apoio do o que fazer e o como fazer, que eu acho que é importante. Certo, então deixando claro que é uma coleção adaptada de acordo com a BNCC. Sim, ela está de acordo com a BNCC, desenvolve habilidades e competências vinculadas aos vários componentes, e a ideia é que trabalhar com projetos integradores não substitua o trabalho que os componentes desenvolvem, mas sim integre esses componentes de forma inter e transdisciplinar para mobilizar os alunos, para colocá-los numa perspectiva mesmo de trabalho protagonista e de trabalho cidadão na sua comunidade, no seu bairro, na sua escola. Certo, e além disso, você tinha mostrado uma imagem do manual do professor que tem um formato diferente, né? Que é um formato que o professor não está tão acostumado a ver. Sim, o manual em U, ele é muito utilizado, né? Acho que os professores que trabalham com o Fundamental 1, os primeiros anos, né, do ensino fundamental, estão mais acostumados ao manual em U. O manual em U, ele tem muitas vantagens, assim. Ele já coloca para o professor os objetivos, a justificativa, aquilo que vai ser trabalhado página a página. Então, para o professor, que a gente sabe é a realidade de muitos professores no nosso país, que dão aula em muitas turmas, em muitas escolas, ele traz ali um subsídio imediato. E eu, particularmente, quando dou aulas, eu prefiro os livros que trazem um manual em U, que fornecem esse subsídio de forma mais clara, né, para o professor. E eu estou vendo que ele traz orientações específicas relativas àquela página. Sim, a cada página. Então, as sessões estão muito marcadas, né, a cada página do livro, fica muito claro para o professor o que está sendo desenvolvido em cada etapa, e ao mesmo tempo ele tem ali algumas orientações específicas de como lidar, por exemplo, com se a resposta da turma não for aquela esperada, se houver muitas dúvidas e curiosidades a respeito de um tema, alguns caminhos, né? Porque trabalhar com projetos é se aventurar um pouco, é saber que você dá o start, você inicia o projeto e aí você vai ter também que lidar com o inesperado. E a ideia do Manual em U é te ajudar, é fornecer uma segurança para o professor diante desse inesperado. Certo. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Roberta, a respeito dessa coleção? Eu queria dizer assim que a maior parte dos produtos finais a que a gente chega são produtos que vão estar conversando, dialogando com a comunidade. Então, a ideia é que a gente saia um pouco daquela ideia de o pai, o avô, o tio irem para a escola para ver uma apresentação do que o aluno aprendeu e ele só transmita o conhecimento, algum produto que ele tenha feito, mas que isso seja uma troca, né? Então, um exemplo é um projeto que a gente faz com álbuns de figurinha, pensando no esporte como rendimento e como saúde. O aluno monta o seu próprio álbum de figurinhas, mas na hora de apresentar esse produto, ele vai conversar, ele vai fazer a proposta é que ele faça um campeonato com a comunidade, em que pais, os convidados todos possam jogar futebol com os alunos, possam mesmo usufruir desse momento. Participar da formação ao mesmo tempo em que vem o álbum. Então, sair um pouco dessa estrutura fixa e ir para além dos muros da escola. Certo. Muito obrigada, Roberto. É muito bom e muito interessante conhecer mais essa proposta de trabalho baseado em projetos e que vão realmente muito além daquele espaço da sala de aula e envolve toda a comunidade em que o aluno está inserido.
Obrigada pela presença e obrigada também a você que assistiu mais esse episódio. Essa é a série Autores na Web, teremos outros episódios para discutir outras coleções que foram também aprovadas no PNLD 2020. Eu te espero no próximo episódio.